Boa noite, Paulo. Boa noite, Caio. Você está completamente escuro, na escuridão. Não consegue ver nada? Não, você está escuro. Bom, eu sei que você está aí pela voz, mas eu espero que seja você mesmo. Sou eu, sou eu mesmo. Logo, logo vai iluminar. E aí é o seguinte, a gente começa aqui a live e você vai ver eu bem visto. Bom, Tá bom. boa noite a todos. Esta é mais uma live do livro Brizola e eu, do escritor e autor Paulo Peregrino. É a última live de três que andamos fazendo. Ah, E agora e estou uma mais noite boa. iluminado, né? E com muita felicidade, o Paulo Peregrino, autor do livro, voltou aqui e nós vamos falar hoje sobre questões de educação pública, cultura, que eram paixões do governador Leonel Brizola e do Gessi Sarmento, que é o biografado. Antes de iniciar nossa live, já iniciando, primeira pergunta a Paulo Peregrino. Paulo Peregrino, o que Gessi Sarmento, o nosso biografado, falou sobre a questão educacional do governo Brizola que ele vivenciou? Nos conte. Bom, primeiramente, boa noite, Caio. Boa noite aí ao pessoal que está aí participando. E já adiantando, boa noite para quem vai participar ainda. E dizer que é uma felicidade muito grande, né? Finalizar essa nossa trilogia, né, Caio, de entrevistas aqui sobre o livro, né? Bom, esse tema educação é um tema que é, ficou a marca do Brizola, né? Isso é só para, primeiramente, contextualizar. Para quem é da minha geração, né, o Caio, naturalmente, com a geração posterior à minha, mas quem é da minha geração e também foi da geração anterior à minha, sabe muito bem que é a marca do Brizola em toda a sua carreira. Quando a gente constrói uma carreira, seja política, qualquer outro tipo de profissão que a gente abrace na vida, a gente tem que ter uma marca. Né? E essa marca o Brizola fez questão de estabelecer na vida dele. O GC acompanha o Brizola e acompanhou o Brizola desde 1951, né? Até a morte do Brizola, naturalmente, em 2004, né? Como eu já contei aqui, o GC faleceu em 2018. Então, nesse período de praticamente mais de 50 anos até, da amizade, do convívio deles, o que deixou o Jesse muito impressionado no início, quando ele conheceu o Brizola em 1951, eu acho até que eu já contei essa história aqui de como é que foi o conhecimento oficial deles, né, que eles foram apresentados pelo Maneco Vargas, filho do Getúlio, em 1951, e isso na época o Getúlio já era presidente da República. O Gessi conheceu o Brizola a partir dali e viu que ele era um político diferente, né? Então o Gessi sempre achou a partir daquele momento que se ele quisesse participar um pouco da vida política, ele, Gessi, ele teria como se espelhar, ele teria uma referência no Brizola. Ele era completamente diferente do Gessi desde aquela época dos políticos tradicionais. Era uma pessoa que, em síntese, o Gessi podia confiar. Né? E o GSI poderia confiar, na verdade, é como se fosse uma analogia, vamos dizer assim, para que todos pudessem confiar. E realmente, o Brizola era um cara extremamente confiável, né? E ficou muito claro para o GSI. A marca da educação, ele acompanha o Brizola desde o início. O GSI vivenciou isso desde 1951, porque o GSI participou de dezenas de campanhas políticas do Brizola e vivenciou ao lado de Brizola, seja no Rio Grande do Sul, como o Brizola foi prefeito, foi deputado, né, deputado estadual, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, depois foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, até aqui no Rio de Janeiro, depois do golpe, quando o Brizola voltou do exílio e tudo, o GSI vivenciou na prática, né, os resultados do Brizola. Segundo conta aqui no livro, o GSI, porque são dados que, na verdade, a gente às vezes esquece, né, dos números, né? O GSI conta aqui que, em relação à quantidade de escolas, o Brizola, no total, antes dele assumir o governo do Rio de Janeiro, na época que ele era prefeito de Porto Alegre e depois governador do Rio Grande do Sul, ele criou cerca de 6.400 escolas. Tá? Para você ter ideia, o que isso representa? Que o Brizola ele foi prefeito de Porto Alegre, não foi um mandato inteiro. Tá? Ele foi uma parte do mandato, na década de 50 isso. Ele foi governador, quase todo o mandato de governador, mas isso dá uma média de 4 escolas por dia.
para vocês terem ideia. Quer dizer, hoje em dia, você quando cria uma escola, né, a gente vê na televisão aí, o cara vai lá, e o político vai lá e faz né, bota uma banda, não sei o que, chama a imprensa para abrir uma escola. Aliás, se você pensar bem, quantas vezes você já viu ultimamente, quer dizer, eu não me lembro, né, ultimamente, de você ver algum político participar da abertura de uma escola, ou da reforma de uma escola, né? Não é que isso seja o fundamental, né, Caio? Porque o Brizola sabe muito bem que a marca dele, a educação, vinha não apenas pela questão dos CIEPs, né, que é a formalização, a execução do projeto da escola, ou seja, a escola no modelo do CIEP, como foi aqui no Rio de Janeiro, como foi também na época que ele era governador do Rio Grande do Sul e prefeito, que era um outro tipo de modelo de escola, mas o modelo executado, o modelo concreto, ou seja, a escola em si, era apenas a ponta ou o meio da história, né? Porque o que importava era o conceito de educação do Brizola, né? Que era você poder dar à criança tudo aquilo que ela precisasse. E a educação para o Brizola não era educação, aquela educação formal, aquela educação, né, vamos dizer assim, tradicional, né, do professor em sala de aula. Era a criança ter toda a estrutura, como o Brizola falava, a questão, por exemplo, as crianças que não tinham atendimento dentário, odontológico, como é que elas poderiam se alimentar? Né? Já se contava isso. O Brizola tinha essa preocupação. Quando ele criou o CIEP, ele tinha um serviço odontológico lá no CIEP, ele tinha um serviço médico, né? Ele tinha, além dos professores, tinha atividade física. Se uma criança não se alimenta, o Brizola pensava, como é que ele vai se educar? Como é que ele vai aprender? Né? Então, quando você acaba com a escola, quando você não dá continuidade a um projeto desse, você está, na verdade, prejudicando a vida inteira daquela pessoa em todos os sentidos, não é só uma questão educacional. O Brizola tinha toda a visão disso. Não esquecendo a gente aqui que o Brizola era engenheiro. Então, ele tinha uma visão sistemática, né, uma visão sistêmica da coisa, uma visão processual, uma visão de cima. Ele não via só aquele ponto, ele via toda a trajetória até chegar àquele ponto e as consequências de você agir naquele ponto ou não. Então, isso aliado, né, à questão da honestidade dele, da moralidade, da questão do compromisso público que ele assumiu a vida inteira. Então, é evidentemente que essa marca de educação na vida do Brizola não é à toa, né? Não é de um político qualquer que cria uma escola, que abre escola, que não sei o que. É de uma pessoa que teve a preocupação de ter pessoas educadoras, de ter profissionais, de ter nomes assim, que fizeram parte da história da educação no Brasil, como Darcy Ribeiro, por exemplo, que é o mais notório, é óbvio, como os secretários de educação que fizeram parte dos governos Brizola aqui no Rio de Janeiro, né? A Marieda, por exemplo, como teve outras pessoas que participaram de todo esse processo, porque ele privilegiava, assim, a educação como a base de tudo. Eu falei aqui, Caio, na live anterior, que quando a gente fala em segurança pública, né, até, a gente esquece que essas crianças de 20 anos atrás, elas tivessem a oportunidade de estudar em escolas dentro desse processo, por exemplo, foi o processo do CIEP, ou foi o processo das escolas lá no Rio Grande do Sul, teriam tido uma oportunidade, talvez, que algumas delas, de repente, não descaíssem para o lado ruim. Ou não descaíssem para a marginalização, pura e simples, não ficassem a mercê, refém daqueles que só querem ganhar dinheiro, sejam políticos, que são aqueles criminosos mais ricos, vamos dizer assim, né? Ou sejam aqueles criminosos pé de chinelo, que no fundo são criminosos. Então, a preocupação do Brizola, a vida inteira, foi, se você quisesse resumir, seria dar um padrão de vida, um padrão de qualidade de vida às pessoas, à população, independentemente da sua classe social. Porém, privilegiando aqueles que tinham muito pouco, ou quase não tinham naquela época, né? Seja da época do governo do Rio Grande do Sul, seja aqui no governo do Rio de Janeiro. Eu tenho uma pontuação a fazer. Claro. No Rio Grande do Sul, quando ele investiu no avanço das brisoletas, que eram escolas de ensino integral mais virado para o rural, porque aquele estado, na época, o Rio Grande do Sul era um estado muito rural. Então, nessas brisoletas, nesses colégios, você aprendia agronomia, trabalhar com agricultura, pecuária, ele preparava a mão de obra, ele qualificava a mão de obra
para trabalhar nesses segmentos. E naquela época o Darcy Ribeiro estava em Brasília, a nível federal, se relacionando com outras esferas de atuação. Então o Brizola, ele é sim o pai do Colégio de Ensino Integral, porque ele implantou isso lá no Rio Grande do Sul primeiro. E quando chegou aqui no Rio de Janeiro, o Darcy Ribeiro, o Brizola trouxe o bolo de chocolate e o Darcy botou a cereja. Ele melhorou o projeto, ele desenvolveu. Mas o projeto no início é de Leonel, é bom frisar isso. E me fala mais uma coisa. Qual foi o depoimento do Gessi, do nosso biografado, sobre a educação integral, mas não com relação à política de Estado, mas como meio de mobilidade social para aquelas crianças? Por exemplo, você tocou num ponto aí interessante. O Colégio de Ensino Integral, o CIEPS, aqui no Rio de Janeiro, a criança entrava às 7 horas da manhã, saía às 17 horas, ficava o dia inteiro, fazia ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais, ciências biológicas, exercício físico, educação física, prática de esportes, tinha direito a odontologista, o famoso dentista, tinha direito a psicólogo, a clínico, e era realmente uma formação. A criança entrava criança e saía um ser humano preparado para tudo, não só para o mercado de trabalho, como para a vida. Mas qual foi o depoimento de Gessi com relação ao desenvolvimento humano que esse projeto educacional deu àquelas crianças? Qual foi a sensibilidade do biografado com relação a esse assunto? Olha, Caio, o Gessi, quando ele aborda aqui no livro a questão educacional, ele entra muito na preocupação específica do Brizola com a questão da educação da criança mesmo, ou seja, de dar qualidade à educação e dar também um sentido, né, uma oportunidade da criança. Então, quando ele tocou nesse ponto, o Gessi falava isso para mim, o Paulinho Sarmento também, né, que eu não sei se ele está assistindo aqui, que é o filho do Gessi, ele lembra muito de reuniões em que o Brizola falava, é uma questão muito assim, pontual até, mas é um detalhe muito interessante, que é pelos detalhes que a gente conhece a pessoa, né? Pelo menos assim que eu penso. Né? O Brizola se preocupava se as crianças tinham condição de tratar os seus dentes, por exemplo, isso que eu estava falando antes. Né? Porque se a criança ela não tem essa condição, se ela não tem esse tratamento dentário, ela não vai se alimentar. Se ela não vai se alimentar, ela não vai se educar. Então, quando a gente pensa em educação integral, eu acho que a palavra educação, para o Gessi também, nos comentários que ele fez comigo, é uma coisa que restringe um pouco, vamos dizer assim, o alcance de tudo que o Brizola fez na parte educacional, seja como política pública, seja como visão humana que ele tinha. Né? Você falou, só um detalhe, você falou a questão da brizoleta, né? A brizoleta, muita gente confunde o nome brizoleta como um nome, quer dizer, não foi esse sentido e não foi o conceito original do nome das escolas que o Brizola criou no Rio Grande do Sul. Na verdade, se você pegar, por exemplo, aquele jornalista Caco Barcelos, da Globo, ele já contou no livro dele que ele estudou numa brizoleta. Né? Então, o Paulinho Sarmento, filho do Gessi, que deve estar hoje com uns 65 anos mais ou menos, ele lembra, ele falou comigo outro dia sobre essa questão da educação do Brizola, que ele trabalhou com o Brizola durante muito tempo também. Ele lembra que em 1990, década de 90, nos anos 2000, ele viajou com a mulher dele para o sul e ele viu várias brisoletas ainda existindo. Eram escolas de madeira, tá? Feitas de madeira, como você falou, e só que o nome brizoleta tinha a ver com as letras do Tesouro Estadual que o Brizola inteligentemente criou. Porque aí, Caio, você tocou num ponto. Aí eu tenho que voltar um pouco, dar uma de engenheiro, né? Voltar um pouco, fazer engenharia reversa aqui. Você tocou no ponto da questão agrária, né? Que realmente era uma marca do Rio Grande do Sul naquela época, do Estado Gaúcho. Naquela época, a gente lembra do governo Juscelino, era um governo basicamente industrial. Né? E por ser um governo basicamente industrial, ele privilegiava os estados mais industriais, que eram os estados do Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enfim. E aí o Rio Grande do Sul era marginalizado nessa história porque ele era extremamente agrário. Né? E aí o Brizola teve a ideia genial como governador
né, de criar uma coisa que, na verdade, ele não criou isso, assim, porque não foi só ele que criou, que tinha sido usado, mas ele colocou isso para alavancar o processo educacional e desenvolvimentista no Rio Grande do Sul. Foram as letras do Tesouro Estadual que foram denominadas pela população de brisoletas. Tá? Então, brisoletas eram títulos do Tesouro Estadual que o Brizola lançou mão para que com isso fossem pagos salários, fossem pagos dívidas e outras coisas, impostos e tudo, e livrasse um pouco o orçamento do governo, já que era muito curto naquela ocasião, para aplicar em políticas educacionais e desenvolvimento do Estado. Tá? Então, quando a gente pensa na visão humana do Brizola, que é o resultado que você falou, que o Gessi presenciou isso, o Gessi viu isso, comentou comigo. Agora, o foco realmente na questão do Brizola em relação à educação é porque não era só a questão da educação. O Brizola pensava a educação como um instrumento transformador das pessoas, da sociedade, de uma forma geral. E se você... Não precisa ser Brizola para pensar nisso, é óbvio, né? Mas se você vê bem, qual foi o político nesse país, nos últimos 50, 70 anos, não sei, que pensou dessa forma e aplicou isso na forma de políticas públicas. Né? É aquela coisa, você fazer uma revolução sem armas. Né? É você fazer uma geração, transformar gerações do seu país para que a gente conseguisse em algum momento, eu espero que a gente consiga ainda, criar realmente um sentimento de nação. Você não pode sentir uma nação, o Brizola pensava dessa forma, se você passa na rua, você ainda vê as pessoas, vê as crianças na rua abandonadas, em pleno século, né, 21, quer dizer, é um absurdo na tecnologia que a gente tem hoje, a gente vê as crianças, mesmo na pandemia, né, elas abandonadas em relação às aulas, que não conseguem ter aulas e tudo. Agora o governo resolveu simplesmente enviar um projeto para cortar, não vai autorizar a liberação de verba para equipar e dar acesso gratuito à internet nas escolas públicas para crianças. Olha que coisa absurda. Olha que coisa de maluco. Então, quer dizer, essa visão que o Gessi tinha do Brizola, né? Isso aí, como o livro se trata da história de Gessi, né? A visão que o Gessi tinha do Brizola foi se consolidando cada vez mais, como um político diferente. Por quê? Porque ele pensava no compromisso público, ele pensava em dar às pessoas aquilo que elas nunca tiveram chance de ter, seja através de educação, seja através de segurança, seja através de emprego, enfim. Tudo na vida foi isso. Caio, lembrando aqui uma coisa, não sei se você lembra, na live número 2, se eu não me engano, a gente falou da questão das encampações que o Brizola fez no Rio Grande do Sul, né? Que ele encampou uma empresa de energia elétrica, na ocasião, né? E encampou a que seria a Microsoft da época, que é a ITT, né? Nessas encampações, que o Brizola foi, enfim, foi vanguarda nessa história, porque em nenhum país da América Latina tinha feito isso até então, nem Fidel, que tinha assumido em Cuba na Revolução Cubana, tinha feito isso. O Brizola simplesmente ele fez isso por quê? Que essa que era a visão dele. Ele via que o povo estava sendo mal servido, seja através do transporte público, que foi uma das empresas que ele encampou, da Bond Share, e através da ITT, né? Questão da telefonia. Então, o Brizola identificava o problema, o Gessi consolidou a relação com ele por causa disso, que o Brizola identificava o problema muito claramente, ele via todo o encadeamento do problema, por que o problema existia, qual era a razão da existência dele lá atrás, fazia engenharia reversa com um bom engenheiro, e via as consequências que isso teria caso ele assumisse aquele problema para resolver. E quando as pessoas falam mal do Brizola, muitos ainda conseguem falar mal do Brizola, dizem que o Brizola é isso, meio maluco, é comunista. Comunista ele nunca foi. O Gessi conta que ele recusou, ele disse numa declaração pública na eleição para governador do Rio Grande do Sul, se não me engano, o prefeito lá de Porto Alegre, na década de 50, em que o Partido Comunista
não se coloca aquilo que é o principal do Brizola, que é a coisa positiva. Se fala de alguns aspectos que, na verdade, não são nem verdade, para poder colocar por baixo dos panos aquela que é a qualidade maior do Brizola, que é fazer tudo o que fosse possível, ser revolucionário, ser criticado, se colocar a cara a tapa, como ele sempre colocou a vida inteira, mas com um foco. É o foco da educação, o foco da saúde, o foco da alimentação, o foco da segurança pública, o foco do emprego, o foco de construir uma nação com as pessoas realmente, com todas as condições que elas têm todo o direito de ter. Que a gente não vê isso, né, Caio? Infelizmente. E para finalizar o assunto CIEP, e além disso, ele foi uma construção que beneficiava a educação, beneficiava também a infraestrutura de trânsito, porque o CIEP não, corrigindo, com relação ao sambódromo, porque muitas pessoas não sabem, mas o sambódromo não é só para desfile de carnaval uma vez no ano. Ele tem 2 CIEPs lá dentro, 2 colégios de ensino integral lá dentro, que funcionam o ano inteiro, e ainda é uma via, uma pista do centro da cidade, que conecta a zona sul do Rio, e poucas pessoas sabem disso. E aí, já entrando, saindo do assunto educação, entrando no assunto cultura do livro, temos que falar do sambódromo, porque ele tem CIEPs lá dentro, ele facilita a via de trânsito, ele fortalece a cultura, o carnaval carioca. E a pergunta é, o que o biografado G.C. Sarmento falou do projeto do sambódromo na gestão Brizola? Bom, o G.C. conta que na história do sambódromo, o Brizola foi muito criticado, né? Ele sofreu uma campanha muito violenta da Rede Globo, naquela época, né, e de vários interesses que ele contrariou. Aliás, a vida inteira do Brizola foi contrariar interesses daqueles poderosos, né, para privilegiar as necessidades daqueles que precisavam mais. Então, o sambódromo ele foi criado, para você ter ideia, o Gessi até ele conta aqui que ele chegou a escrever uma carta ao Globo, que o Globo publicou uma reportagem na década dos anos 2000, se eu não me engano, para comemorar ou para poder marcar os 10 anos, eu não me lembro exatamente qual foi o período da inauguração do sambódromo, e o Globo conta uma série de coisas lá que eram inverdades, né? E o Gessi fez questão de esclarecer, né, como é que foi criado o sambódromo, que sofreu uma campanha violenta da Globo em relação àquilo. A questão dos CIEPs, né, o Gessi conta aqui que o projeto do sambódromo, originariamente, ele tinha uma estrutura um pouco diferente. Depois, quando entrou, né, outros atores, né, na história, então a coisa teve a questão do CIEP que você falou, o valor que era gasto naquela época, que isso é uma coisa que ninguém, né, toca muito nesse assunto, para desmontar e montar as arquibancadas metálicas que haviam na Avenida Presidente Vargas, aqui no centro do Rio de Janeiro, era um valor que poderia ser economizado, por que não? Né? E se pensou nisso inicialmente. Se pensou na questão social-educacional, como você falou, dos CIEPs lá dentro. E se pensou em fazer daquilo uma coisa mais profissional, porque você imagina, Caio, qual é o produto principal do Brasil, turisticamente falando? É o carnaval. Esse é o principal produto. Você vê eu sou publicitário, né? Então posso falar um pouco disso. Você vê um produto que você tem que desmontar e montar ele todo ano, da forma que era, com toda aquela estrutura meio maltrapilha, para você vender a ideia de que você está vendendo o maior evento popular do mundo, eu acho que fica uma coisa meio incongruente. Então, na medida que o Brizola profissionalizou esse processo, né, que o sambódromo é uma marca da profissionalização do carnaval aqui no Brasil, que virou um símbolo para o mundo inteiro, né, replicado aí em vários locais e tudo, ele também fez com que esse produto ficasse mais valioso. Aí que entra uma coisa muito irônica, que aí eu toco aqui no livro. Imagina, a Globo, que vivia, né, dos anúncios do carnaval, né, porque ela vive disso, né, o carnaval é um produto grande para a Globo, para a parte de receita dela, simplesmente foi contra um projeto que acabou, no final, melhorando mais ainda, alavancando mais ainda as receitas que a Globo passou a ter com o carnaval. Porque quando você passou a ter um sambódromo,
um projeto daquele com a assinatura do Niemeyer, etc. e tal, você criou uma marca muito mais valiosa. Então você atraiu mais investidores, atraiu mais turistas, atraiu mais receita publicitária para a Globo. Então a Globo, na verdade, tinha que agradecer ao Brizola. Ela tinha que fazer um meia-culpa e agradecer ao Brizola por ter criado um produto muito mais valioso, ter tornado muito mais valioso um produto que para a Globo era fundamental na receita dela e que ela ganhou muito dinheiro a partir daí. Ou seja, é aquela coisa, né? Ninguém reconhece, ninguém assume a culpa, ninguém depois dá a cara, não, errei, não sei o quê. Mas, no fundo, o que o Brizola fez com o CIEP, fez em relação ao Sambódromo, fez em relação à linha vermelha, tudo que ele fez no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também, ele fez, levou tapa, levou pedra, etc. e tal, mas você pode ter certeza que aquilo gerou benefício. E está gerando até agora. Tem gente que criticava o Brizola na época por isso e que ganhou muito dinheiro por conta disso depois. E está ganhando ainda. Estamos caminhando para o final, mas eu quero fazer duas perguntas antes. A penúltima pergunta o Gessi, o biografado, ele chegou a comentar no livro alguma passagem marcante no Sambódromo entre ele, o governador, porque no livro tem algumas fotos, né, da época do governo Brizola, então você tem fotos de diversos segmentos, e como o Sambódromo é um dos principais marcos desse governo, o que o biografado falou com relação a se tem algum evento específico político ocorrido no Sambódromo? Porque você invocou um evento aí, a perseguição da Globo com relação ao projeto, ela botando terror de que tudo ia cair, que a estrutura não tinha uma boa estrutura, mas acabou dando certo. Tem mais alguma história com relação ao Sambódromo que o biografado comentou? Não, o que o Gessi, ele, na verdade, ele enfatiza, o Caio, é exatamente essa questão da campanha, né, que foi feita. Né? Como você lembrou bem, a Globo chegou a dizer, ou a insinuar, ou a dizer, nas campanhas, nos jornais, no Grupo Globo, né, que é jornal, televisão, rádio, enfim, que o Sambódromo poderia cair. Espalhou o terror, realmente. Né? Isso é uma coisa que marcou muito o Gessi, nesses comentários. Não tem como localizar aqui agora, porque o livro é muito denso, tem muitas coisas. Mas talvez tenha, em alguma situação relacionada a algum comentário, alguma coisa que o Gessi fale, que seja uma coisa um pouco mais específica, tá? Mas, em linhas gerais, o que o Gessi sempre criticou, quer dizer, sempre criticou e, ao mesmo tempo, também sempre viu o Brizola criticar, né? Foi essa história dessa campanha que foi feita contra uma coisa que todo o mundo inteiro elogiava e elogiou depois, né, como uma referência na arquitetura, uma referência em termos de projeto, uma referência em termos de função social, que foi o projeto do Sambódromo, né, fora a questão do CIEP. Então, eu acho que quando, assim, só amarrando essa história do Sambódromo, eu acho que projetos como o Sambódromo, como o CIEP, né, como eu falei, Linha Vermelha e tantos outros talvez não tão... As ambulâncias do SAMU, por exemplo, que foi o Brizola que lançou isso, na época não tinha. Né? Você tinha um acidente, não sei o quê, tinha emergência, aí era um terror para você conseguir ambulância para atender. Então, toda essa parte, né, que consolidou um pouco a marca do Brizola, deveria servir hoje, na minha opinião, de referência. Que hoje a gente vê cada vez mais, Caio, e aí eu queria deixar essa mensagem aqui final, sendo destruído um pouco, né, essa estrutura. Né? Seja a estrutura institucional, a estrutura democrática, que aos poucos ela vai sendo contaminada, aos poucos ela vai sendo atacada, eu acho que a estrutura que nos dá um pouco de resultado prático daquilo que a gente paga como imposto, como cidadão, acho que vai sendo dilapidada aos poucos. Veja a privatização da Eletrobras, que foi feita agora na calada da noite, que absurdo. Se o Brizola estivesse vivo aqui agora, eu não pararia de falar nisso. Né? Na calada da noite entregaram para 4 ou 5 grupos nacionais, claro que com seus interesses internacionais também, uma conta que a gente vai pagar em bilhões daqui a pouco. Né? Fora o meio ambiente que vai ser prejudicado em função da obrigatoriedade de se usar termoelétrica a partir de um determinado momento. Enfim, eu acho que quem lê o livro vai entender um pouco, pela visão do Gessi,
que a história do Brizola é uma história de alguém que teve compromisso público e coragem de assumir esse compromisso, mesmo diante dos mais poderosos e tudo, e sofreu muito por isso. Se ele tivesse chegado à presidência da República, eu tenho certeza que esse país seria muito mais nação do que hoje ele é. E antes da gente encerrar, eu queria fazer a última pergunta. Paulo Peregrino, o livro deixa bem claro a história de Gessi, a história de Gessi Sarmento, a história de Gessi Sarmento com o Brizola, pessoa física, a história de Gessi Sarmento com o governador Leonel Brizola. A pergunta é, não poderíamos encerrar a live sem essa pergunta. Paulo Peregrino, de acordo com suas vivências e experiências, como pesquisador, jornalista, escritor, militante político, um leitor social, será que ainda nesse país nascerá novos distintos e novos Leonel Brizolas? Será que temos espaço para isso ainda? Temos ainda. Não, eu acho que espaço tem para danado. Espaço tem. O que talvez a gente não tenha ainda o caldo de cultura necessário. Eu acho que, você falou, o Gessi Sarmento, por exemplo, é uma figura, né, com toda essa visão que ele tinha, e mais esse compromisso que ele tinha, essa fidelidade que ele tinha a um objetivo social, a um objetivo político, né, e melhor ainda, benefício do povo. Isso dificilmente você vai encontrar. Hoje você está cheio de escândalos de assessores, sub não sei o quê, diretor de não sei o quê, secretário de não sei o quê, secretário executivo, pessoas que deveriam ser, na verdade, aquelas pessoas fiéis, né, não apenas a pessoa que está acima ou do lado, né, mas fiéis a compromissos que fossem compromissos públicos. Isso Gessi conseguiu viver a vida inteira dessa forma, isso dificilmente você vai encontrar. Agora, políticos como Brizola, eu acho que é difícil, viu, Caio? Porque hoje em dia as pessoas estão muito mais polarizadas no sentido ideológico, né? Eu acho que hoje a gente tem a ideologia contaminando qualquer coisa. Se eu falar de educação aqui para você, né? E se eu não falar o nome de Brizola, você ou qualquer outra pessoa vai dizer, pô, legal, a educação é boa. Agora, se eu falar que Brizola foi, né, capaz de liderar um processo de mudança educacional a partir do não sei o quê, aí o cara vai começar a pensar, pô, educação, né? Sabe qual é? Eu acho que tem uma contaminação ideológica muito grande hoje na discussão, não só aqui no Brasil, né? Eu acho que Brizola, por mais ideológico que ele fosse, ele era um cara muito pragmático, isso já se fala. Eu acho que a gente precisa de pessoas pragmáticas, mas ao mesmo tempo também que tem essa visão utópica de querer transformar o mundo, transformar a população, transformar o país através da educação. Sem educação você não tem nada. Educação e saúde são os pilares, na verdade. Mas você tem que ter isso, e o Estado tem que participar disso. O Estado não pode ficar refém do mercado. Ele não pode ficar refém da área privada no mundo cada vez mais competitivo como esse, em que essas negociatas, como a gente está vendo aí acontecendo, acontece até em estruturas como estão acontecendo na área da saúde, até relacionadas à vacina, imagine. Então, eu acho que, assim, a experiência de Brizola, a experiência do Gessi com Brizola, é uma experiência que deveria servir de inspiração para todos nós no dia de hoje. Seja pela questão da relação deles entre eles, de fidelidade absoluta, seja pela questão do compromisso deles com uma vida melhor para a população, com a questão da educação, a questão da segurança, enfim, e tudo aquilo que interessa para a gente como pessoas, né? Então, encerramos nossa live, a última do livro Brizola e eu. Paulo Peregrino, vou te dar 2 minutos para suas considerações finais e despedida. Bom, Caio, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que eu até vou lançar, eu até comentei com você daqui a algum tempo, um blog, né, é um blog ao mesmo tempo uma live, né, umas lives que eu vou entrevistar pessoas que participaram do livro e que outras pessoas que não participaram, porque o livro ia ficar muito grande, ele ficou com 432 páginas, então eu tive que abrir mão de uma relação que o Gessi passou, eu discuti com ele isso.
Então, eu vou entrevistar pessoas que poderiam ter entrado, ou pessoas que já entraram, que poderiam acrescentar uma coisa, como se fosse o embrião de um livro número 2, ou seja, de uma parte 2 do livro Brizola e eu. E vou entrevistar também, e eu estou falando isso porque é uma parceria que eu estou montando com você também aqui, entrevistar pessoas que viveram aqueles momentos, sejam como protagonistas ou como pessoas que participaram do núcleo principal daquelas mudanças, da época do Brizola e Gessi, como também pessoas que viveram experiências daqueles projetos que o Brizola lançou. Por exemplo, alguém que foi educado no CIEP, alguém que viveu a política de segurança pública quando o Brizola proibia a polícia de invadir barraco naquela época, alguém que viveu, que foi educado numa brizoleta no Rio Grande do Sul, alguém que viveu, que experimentou, teve a experiência do sambódromo durante um tempo, comparando com o que era. Enfim, a ideia é essa, tá? É lançar uma parte 2 do livro, mas primeiramente lançar um canal de entrevistas, né, do livro Brizola e eu, que aí eu vou contar com a parceria do nosso amigo Caio Mirabelli aqui, mas eu queria deixar o meu e-mail, Caio, depois eu vou... Peregrino, meu e-mail particular, para ficar mais fácil, peregrino10, número 10, arroba gmail.com, tá? Então, quem quiser ter, enfim, tirar dúvida, como é que pode adquirir, participar dessa campanha do lançamento do livro, contribuindo, recebendo o livro autografado, etc., pode mandar um e-mail para mim, nesse que eu falei, peregrino10, número 10, arroba gmail.com, tá? Que eu responderei e a gente combinará essa questão dessa entrega aí. E, Caio, depois eu vou publicar, porque eu anotei isso no papel, e como eu sou meio desorganizado nessas coisas, confesso, eu não encontrei o nome da pessoa que foi sorteada com um livro na live número 2. O sorteio aconteceu depois, a partir daqueles que assistiram a live, mas, assim, essa pessoa vai receber, ela vai ser comunicada, mas primeiro deixa eu identificar aqui onde é que está anotado isso no meu caderninho. Eu tenho um caderno aqui que eu tenho tudo anotado, está tudo aqui. Meu caderno está aqui. Eu tenho que achar aqui que eu anotei numa folha, que não deu tempo de procurar antes, para poder anunciar. Mas é isso, Caio, eu agradeço aí teu tempo, agradeço a tua colaboração, como sempre, e que todos aí tenham muito juízo, todo mundo tenha muita saúde e a gente consiga passar por essa pandemia aí, com certeza. Eu agradeço ao Paulo Peregrino, a homenagem ao meu padrinho político, saudoso Gessi Sarmento, e é uma honra estar aqui divulgando a obra dele. Eu agradeço aos nossos telespectadores que estão assistindo nossa terceira live sobre a obra. Que todos tenham uma excelente noite. Saudações trabalhistas. Deus abençoe a todos. Valeu. Obrigado aí vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.